Hoje a nossa aula é de geografia. Nós vamos trabalhar em geografia área urbana e área rural. Na aula de português, vocês estudaram lá, trabalharam aquele livro sobre o ratinho do campo e o ratinho da cidade. Lá a gente viu um pouco, da diferença entre o campo e a cidade. O campo é a área rural e a cidade, que eles falam lá, é a área urbana. Vamos ver agora em geografia o que é isso, tá bom? Então, aqui. Zona urbana e zona rural, ou área urbana e área rural. A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaço geográfico. Então, dentro dos estados e municípios, inclusive Sara, que é o município onde vocês moram, encontramos esses dois ambientes. Então, a gente tem aqui, duas imagens da cidade de Sara. A gente tem ali a zona urbana, ou a área urbana, que é chamado também de cidade, que é onde estão as lojas, e a gente tem a área rural, que também é chamada de zona rural ou campo, que a gente vai ver um pouquinho agora sobre cada um deles. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica mais afastada do centro da cidade. Lá existem sítios, chácaras e fazendas. As casas são construídas mais afastadas umas das outras. A maioria das pessoas que moram lá trabalham na lavoura e na criação de animais, que é o gado, o frango, o suíno, A maioria das pessoas, mas não quer dizer que todos que moram lá trabalham com isso. Então, aqui a gente tem duas imagens do campo, a zona rural ou a área rural, que é a área mais afastada. Muitos alunos da nossa escola moram lá na área rural, trabalham na lavoura, alguns chamam de roça, trabalham com a criação de animais. Então, a gente pode ver aqui por essas fotos que a área rural, as casas são mais afastadas, tem menos pessoas circulando, tem mais área verde, tem mais planta, tem mais natureza, muitas pessoas ainda têm água de poço e as crianças vão para a escola de ônibus porque fica mais longe de onde eles moram. É um lugar mais tranquilo, mais silencioso. Agora a gente vai ver então a zona urbana. Na zona urbana, as características são um pouco diferentes. Há mais movimento, comércio, meios de transporte circulando nas ruas, circulação de pessoas, saneamento básico, asfalto e indústrias. As casas e prédios são construídas muito próximos uns dos outros. Então aqui a gente tem duas imagens da zona urbana, ou área urbana. Então a gente pode ver ali na primeira imagem, muitos prédios, a gente vê que são muito perto um do outro, tem muito barulho na zona urbana, tem muita gente circulando, tem as indústrias, tem muitos carros, tem muitos ônibus, A gente vê outra imagem ali, as casas são muito próximas uma da outra. Então, são ambientes bem diferentes, Lá na zona rural, a gente vai ter mais silêncio, a gente vai ter mais área verde. E aqui não, aqui a gente tem menos área verde. A gente, com certeza, olhando para essas imagens, a gente pode imaginar, o quanto tem de barulho ali, parece que a gente até escuta, o barulho dos carros, buzinas, pessoas, Mas essa é a área rural, a área urbana. A maioria das pessoas vive na área urbana, tem mais gente morando lá, por isso tantas casas, tantos prédios. A maioria também trabalha, na área urbana. A maioria das escolas também ficam nessa área. Então, por isso, tanto movimento. Como concentra mais gente, vai ter mais recursos, para eles, para todas essas pessoas, tá? Então, agora que vocês viram um pouquinho, você já sabe que a área urbana, a área rural, nos próximos arquivos a gente vai ter atividade para vocês copiar no caderno. E depois vai ter outro videozinho ali bem legal para vocês assistir. E depois também vai ter um trabalho que vocês vão fazer. Todas as instruções do trabalho vai estar também no vídeo. Vão acessando os próximos arquivos e vão prestando atenção no que está falando ali para conseguir fazer a atividade, tá bom, gente?
Então, ó, tô esperando as fotos das atividades bem bonitas, tá bom?